atenção, não virar para o lado, não mexer no celular, porque a palavra de Deus hoje vai confrontar demais a gente. Já estou avisando. É confronto. Para quê? Para que a gente saia daqui entendendo que precisamos mudar de verdade. Deus quer fazer algo grandioso na minha e na sua vida. Mas tem algumas coisas que a gente precisa abrir mão, se libertar para viver aquilo que Deus quer. Amém? Então, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que seja uma noite de edificação, de transformação, de cura, de libertação, para que possamos, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a gente. Pai, que a palavra possa tocar todos os corações hoje aqui. Que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. E que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa tocar os nossos corações. Esteja conosco aqui, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todo ser humano possui em seu coração um grande anseio pela eternidade. Mas não sou eu que estou falando isso, não. É a palavra de Deus que diz lá em Eclesiastes 3:11, na parte B, que diz o seguinte: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vocês já perceberam que até aquelas pessoas que não possuem religião alguma, todas elas falam acerca da vida após a morte? Vocês já perceberam isso? A pessoa não crê em nada. A pessoa é cética, a pessoa é ateu, ela não crê em nada. Mas ela está sempre com uma expectativa de viver algo depois que ela morrer. Ela está sempre com essa expectativa. E aí, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, sabe o que a gente percebe? Que a Bíblia fala muito claramente sobre isso, sobre a vida após a morte. E é interessante que a Bíblia, ela não fala de forma rasa, superficial, não. A Bíblia é muito profunda, mostrando para a gente que, de fato, existe uma vida após a morte. E sabe o que a gente percebe, queridos? Que para que a gente, de fato, viva a melhor parte da nossa história, a gente precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e tomar uma decisão muito importante, que é viver de fato o Evangelho de Cristo Jesus. Talvez você pense assim: pastor, mas como que eu vou viver na eternidade se eu fui muito mundano na minha vida? Eu tive muitos pecados, pastor, eu sempre fiz coisas erradas. Eu já fui adúltero, eu já fiz coisas erradas, já matei pessoas, eu já roubei, eu já tive pensamentos assim, pensamentos assados. Queridos, entenda uma coisa: se você viveu tudo isso na sua vida, mas você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e você disse para todo mundo, e principalmente para o seu coração, que não existe outro Deus além dele, eu tenho uma boa notícia para você: você está caminhando para viver na eternidade. Pastor, como que você me prova isso? A gente olha para a história do ladrão na cruz e ela é muito clara para a gente. Porque quando a gente vê essa história, tinha 2 ladrões lá junto com Jesus. Quem lembra disso? Jesus está lá na cruz. E aí um ficava zombando de Jesus, um ficava falando mal dele. Mas o outro dizia: não, a gente merecia estar aqui. Mas ele não merecia não. E esse homem reconhece Jesus como Filho de Deus. O que acontece? O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então tem salvação para a gente. Tem salvação para a gente. Da mesma forma, aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que decidem viver a sua vida da maneira com que acha melhor, aqueles que não têm Jesus como único Deus, sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que é inferno o destino dessas pessoas. É inferno. E a gente precisa ser muito claro com isso. Porque hoje a gente tem percebido que a mensagem é uma mensagem para amaciar o nosso coração. Queridos, a mensagem verdadeira nunca vai massagear o nosso coração. Porque nós somos pecadores e a gente sabe disso.
Somos todos pecadores. Que bom que temos Jesus que se entregou numa cruz para poder justificar os nossos pecados. E é por conta do sacrifício dele que hoje temos acesso à vida eterna. Porque a verdade é que somos pecadores, mas ele se fez pecado para justificar os nossos pecados. E aí, gente, a Bíblia ela é muito clara para a gente, informando que existem dois caminhos. Pastor, quais são esses dois caminhos? Olha, é um caminho que nos leva à perdição e é um caminho que conduz à salvação. A Bíblia é muito clara com isso. Agora, eu preciso te alertar de algo que talvez seja a notícia mais importante da sua vida. Mais importante. Às vezes você pensa, não, pastor, a notícia mais importante da minha vida foi quando eu descobri que seria pai. Não, não é não. Não, pastor, a notícia mais importante foi quando eu passei no concurso público. Não é. Não é. A notícia mais importante que eu preciso passar para você, mais importante da sua vida, é que você define para onde vai em vida. Já parou para pensar nisso? Você define se você vai para o céu ou para o inferno enquanto está vivo. Porque quando morre, acabou. Acabou. Eu faço velórios toda semana e aí as pessoas às vezes perguntam para mim, pastor, vem cá, será que ele foi salvo? É interessante que a pessoa quer botar na conta do pastor, né? O direcionamento. Ele foi salvo se ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Se ele se arrependeu dos seus pecados. Se a cruz fosse uma realidade, se a cruz é uma realidade para ele, fica salvo, fica tranquilo. Por isso que a gente precisa falar desse assunto. Agora, vocês já perceberam o quanto esse assunto é esquecido? As pessoas não falam mais sobre céu, inferno, eternidade. As pessoas não falam sobre isso. É por isso que Deus colocou no meu coração um tema muito importante para hoje. O tema é esse aqui, ó. Vamos falar sobre a eternidade? Vamos falar sobre a eternidade? Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler Mateus, capítulo 7, vamos ler do verso 13 ao verso 23. Mateus 7, de 13 a 23. Quem está com a Bíblia de papel aí? Semana que vem a gente vai dar um presente para quem vier com a Bíblia de papel. É um presente bom, a camisa do Flamengo para cada um. Olha os pecadores começaram. Os pecadores já começam a se coçar, né? Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, o texto diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci.
Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Amém. Pai, revele a nós a tua palavra nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido, Jesus aqui está pregando o seu poderoso, nivelador e revelador sermão, conhecido por muitos como o Sermão do Monte. E aqui, queridos, nesse sermão, Jesus está proferindo lições de conduta moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida do cristão. Além de importantes princípios éticos e morais, pode-se notar grandes revelações para essa vida e para a vindoura. Mas é interessante aqui que Jesus, ele dá um tratamento muito importante, um choque de ordem acerca da eternidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. O que Jesus nos alerta sobre a eternidade? Primeiro, Jesus nos alerta dizendo que a porta que devemos entrar é a porta estreita. Porque os versos 13 e 14, continue com a sua Bíblia aberta, vamos ver o texto aí. Os versos 13 e 14 dizem: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Queridos, Jesus está dizendo para a gente aqui algo muito importante. Jesus está dizendo que existe uma escolha a ser feita. E que escolha é essa, pastor? Ele diz para a gente que existem dois caminhos. Um caminho que você vai dar de cara com uma porta que é larga, e um caminho que você vai encontrar uma porta que é estreita. E a pergunta que fica para a gente essa noite é: qual é a porta que é mais atraente? Qual é a porta? Jesus diz para a gente, Jesus fala que a porta estreita, muita gente está indo para lá, mas ele fala que é a porta que nos leva à perdição. Depois ele fala da porta estreita. Ele fala da porta estreita, dizendo que a porta estreita é aquela que é difícil de entrar. Poucas pessoas encontram, mas é essa porta que leva à vida. Ou seja, a porta larga te leva à perdição. A porta estreita te conduz para a vida. E Jesus está nos ensinando algo muito importante aqui, queridos. Sabe o que é interessante? É que nós somos seres que adoramos a zona de conforto. E o que seria mais interessante para a gente? Era Jesus apresentar dezenas de portas para a gente escolher uma e entrar. Ou Jesus dizer para a gente: só existe uma porta, entra por aqui. Mas só que Jesus não diz isso. Jesus diz: vocês precisam fazer uma escolha. São dois caminhos e duas portas. Vocês precisam tomar uma decisão. Queridos, é interessante que Jesus não deixa ninguém enganado. Ele informa direitinho dizendo: a porta larga, o caminho dela vai te levar à perdição. Se você for pelo caminho da porta que é estreita, essa vai te conduzir à vida. Sabe o que Jesus está dizendo para a gente? Jesus está nos ensinando o que a gente precisa saber. Jesus não deixa ninguém enganado. Jesus não fala as coisas para que a gente não entenda, não. Certa vez uma pessoa disse: as parábolas elas servem para que as pessoas não entendam o que Jesus está falando. Pelo contrário. Você acha que Jesus vai ficar falando coisas que a gente não vai entender? Jesus é muito claro dizendo para a gente. E sabe o que é legal aqui? É que ele não esconde o que tem atrás da porta. Ele poderia falar: vocês vão chegar diante da porta e existe um segredo lá atrás. Mas ele fala: não, a porta larga, ela vai te levar para a perdição, para a ruína. Ela gera morte. Ela gera morte, mas a porta estreita, essa vai te conduzir à vida. Tem coisa boa lá. E aí, gente, existe uma pergunta muito importante a ser feita essa noite. Por que muitos decidem caminhar para a porta larga? Por que isso?
mesmo sabendo que essa porta vai nos levar para a perdição, porque muita gente toma essa decisão em vida: eu vou caminhar para a porta larga, mesmo sabendo que após essa porta tem morte, tem maldição, tem aquilo que a gente não quer viver, mas a gente caminha para lá. Por que isso? Eu quero ilustrar sobre isso. O viver nessa terra, gente, é como uma viagem. Nós somos peregrinos nessa terra, amém? Nós somos peregrinos aqui, não somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos do céu, mas estamos nessa terra. E aí sabe o que acontece? Durante a nossa vida, a gente vai acumulando bagagem. Porque se a gente é peregrino, você não vai viajar daqui para Santa Catarina, você não vai só com a roupa do corpo. Você vai o quê? Você vai levar uma bagagem. E nessa vida a gente vai acumulando bagagem. Uma bagagem tem a ver com os nossos sonhos. A outra mala que a gente carrega tem a ver com os nossos planejamentos. Existe uma mala que a gente carrega que se chama pecado. A gente vai juntando essas malas ao longo da vida e vai caminhando com elas por esse mundo. E aí sabe o que acontece? Chega o momento da gente tomar uma decisão importante na nossa vida. Qual decisão é essa? Da gente ir para o caminho da porta estreita ou da porta larga. O que é mais cômodo para a gente? Quando você está cheio de mala, você quer passar por qual porta? Qual porta, gente? Na porta larga. Sabe por quê? Porque é muito difícil largar as nossas malas para lá. Porque nós estamos muito presos nesse mundo. Nós estamos achando que tudo que estamos conquistando nesse mundo, nós vamos levar para a eternidade. E a notícia ruim que eu tenho para você essa noite é que nós não levaremos. E aí existe uma porta larga e você quer pegar essas malas e passar tranquilamente com elas pela porta larga. Mas Jesus é muito claro para a gente dizendo: não, a porta larga vai levar vocês para a perdição. Jesus está dizendo para a gente que a porta estreita, o caminho não é fácil. E passar pela porta estreita exige de nós uma coisa que nós não queremos fazer. Sabe qual é? A gente precisa descartar as malas da vida. A gente precisa pegar as malas, descartar e falar: eu vou entrar pela porta estreita. Eu não quero saber dessas malas, porque essas malas elas vão ficar aqui. O que importa é para onde eu estou indo. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? É que a gente não quer saber para onde a gente está indo. A gente quer levar as malas. A gente quer levar as malas e aí a gente define em vida que a gente vai passar pela porta larga porque as malas são mais importantes do que o destino para onde estamos indo. Isso é sério demais. Porque tem muita gente que conhece o caminho. Porque Jesus não deixa ninguém perdido. Jesus diz: olha, vocês precisam tomar uma decisão. A porta estreita exige que você abandone tudo que você tem e entre por essa porta. Mas a gente não quer abandonar. A gente não quer abandonar, queridos. Entenda uma coisa importante: você mesmo não consegue se salvar. O único que salva é Jesus. O único que salva é Jesus. João 10:9 vai dizer: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Jesus, ele está dizendo que ele é a porta. Ele fala: se vocês entrarem por mim, existe salvação para vocês. Existe salvação. Não existe salvação por entregar a cesta básica, não. Por ser uma pessoa legal, não. Por estar todo domingo na igreja, não. Nós não conseguimos nos salvar. O único que consegue nos salvar é Jesus. E ele está dizendo: eu sou a porta, entram por mim. Mas sabe o que acontece? A gente escolhe qualquer outra porta, menos Jesus. Ah, queridos, isso é muito triste. Porque tem muita gente que fala assim: pastor, mas sabe o que acontece? Eu entrei pela porta larga, mas eu entrei porque eu não sabia que estava me conduzindo para lá. Mentira sua. Você não está sendo verdadeiro, não. Você sabe por quê?
Porque o caminho é sinalizado. O caminho é sinalizado demais. Não tem como você caminhar achando que você está indo para um lugar e você está indo para outro, não, porque o caminho é sinalizado. Querem um exemplo? Você pega o caminho da porta larga. Tem várias placas te sinalizando que lá na frente tem a porta larga. Sabe o que dizem as placas? Seu corpo, suas regras. Todas as formas de amor são lícitas. Você pode, depois você pede perdão. A vida é muito curta para se arrepender. Siga sempre o seu coração. Você pega o caminho da porta larga, essas placas estão sinalizando justamente isso. Mas quando você pega o caminho da porta estreita, as placas são diferentes. As placas dizem: arrependam-se. Sede santos, porque eu sou santo. Ame o seu próximo. Confie em mim. Eu sou o pão da vida. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O caminho da porta estreita, essas placas estão lá. Mas sabe qual é o grande problema nosso? Nós fechamos os nossos olhos e vamos acompanhando a multidão. E Jesus está dizendo: olha, muitos são os que estão chegando na porta que leva à perdição. Muitos. Por quê? Porque nós estamos seguindo a multidão. Será que você ainda não entendeu que viver com Cristo é você viver no contrafluxo desse mundo? É você ver o que todo mundo está fazendo e você fazer o contrário. Porque desde muito pequeno sua mãe já te avisou: você não é todo mundo. Isso é sério demais, gente. Isso é muito sério. Mas eu quero declarar algo aqui em nome de Jesus. Eu quero declarar que em nome de Jesus, nós somos esses poucos que estamos caminhando rumo à porta estreita. Nós não vamos nos perder. A eternidade é uma realidade para mim e para você. A eternidade é uma realidade para a nossa família. A eternidade é uma realidade para esse município. Porque nós tocaremos esse lugar em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, o que Jesus nos alerta sobre a eternidade? Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Isso aqui, gente, é tão atual que parece que Jesus escreveu ontem, à noite, entregou para a gente de manhã. Cuidado com os falsos profetas. Pastor, por que ele diz isso? Quando a gente olha para os versos de 15 a 20, a gente consegue ver Jesus falando sobre os falsos profetas, sobre o problema que é os falsos profetas e os falsos ensinos. Jesus fala dos frutos. Você consegue enxergar um falso profeta pelo fruto. Porque ele fala: não tem como uma árvore ruim dar um fruto bom. E não tem como uma árvore boa dar fruto ruim. E a árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. É uma verdade, hein? Pastor, por que temos que ter cuidado com os falsos profetas? Porque eles andam como ovelhas, mas eles são lobos. A verdade, queridos, é que muitos desses falsos profetas, sabe o que eles fazem? Eles ganham credibilidade na internet porque eles andam com a Bíblia na mão. Mas sabe o que acontece? Se você perceber, eles estão sempre com a Bíblia fechada. Sabe por quê? Porque a Bíblia aberta traz vida. A Bíblia aberta, ela traz vida pra gente. Se tem uma coisa que os falsos profetas não querem que você tenha, é vida. Por isso a Bíblia ela precisa estar aberta. E a gente precisa debruçar na Bíblia, entender o que tem aqui, porque isso traz vida pra gente. Pastor, então por que muita gente está morrendo pelo falso profeta, nas mãos do falso profeta? Bíblia fechada.
Queridos, preste atenção em mim aqui. Só existe falso profeta porque existe falso crente. Essa é a verdade. Pastor, o que a gente faz com o falso profeta? Mata? Não, a gente precisa se converter para o falso profeta não ter vez, não ter voz. Só existe falso profeta porque existe falso crente. Voltemos ao Evangelho. Voltemos à paixão pela palavra de Deus. Voltemos a buscar de fato a eternidade. Os falsos profetas, eles vão te oferecer prosperidade, mas só eles prosperam. Eles vão querer honra o tempo todo, honra, mas eles não honram ninguém. Jesus disse, olhe para os frutos. Porque você não vê esses falsos profetas fazendo um trabalho nenhum, só eles ganham. Eles não batizam ninguém, eles não vão na casa de ninguém, eles não casam ninguém, eles não fazem um velório, eles não fazem nada disso. Eles estão preocupados com o evangelho do eu. A gente precisa acabar com isso, gente. O evangelho precisa apontar para Cristo o tempo todo. É Cristo, 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 Cristo o tempo todo. Nós somos enganados, sabe por quê? Porque a Bíblia está fechada e Jesus está dizendo, cuidado com os falsos profetas. Gente, tem igrejas hoje com 10 mil pessoas sentadas e heresias sendo pregadas, 10 mil pessoas caminhando para o inferno. Precisamos falar disso. Por quê? Porque as pessoas estão buscando alívio imediato. Não existe. Não existe fórmula de bolo para viver nesse mundo. Todos nós passaremos por aflições, mas temos Cristo cuidando de cada um de nós. Não é fácil caminhar nesse mundo, esse mundo dói, esse mundo moe a gente, esse mundo quebra a gente, mas a cruz vai nos reconstruindo, nos transformando e fazendo cada um de nós como novas criaturas. É a cruz que constrói a gente, não é prosperidade não. Um dia desse eu estava vendo um vídeo. Um rapaz vem no meio da pregação, já está todo errado. No meio da pregação, pega um anel e dá na mão do pastor. O pastor olha e fala: Senhor, entrega para ele agora um cordão. Miserável. Estão querendo criar um novo evangelho. Mas o apóstolo Paulo diz para a igreja da Galácia algo muito importante. Gálatas 1:8 vai dizer: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho do que já foi tido anunciado, que seja anátema. O apóstolo Paulo diz que seja anátema, que seja amaldiçoado, que seja reprovado, que seja repreendido. Só existe um evangelho, e esse evangelho é o de Jesus. Mas a internet hoje deu voz para muita gente que não quer saber de Jesus, quer saber de si próprio. São tantas heresias, gente. Como que o povo cai nisso? Outro dia um estava falando de que fazia mapa espiritual. É o signo gospel. Estou indo agora no monte, vou enterrar o azeite lá para derramar sobre a sua vida. Ah, gente, o azeite está R$40. Para de bobagem. Coloca o joelho no chão e fala: Senhor, eu sou um pecador miserável, mas eu creio no teu poder sobre a minha vida. Vá para o seu quarto, fecha a sua porta e no secreto Ele te recompensará. Você não precisa dessas coisas. O diabo está desvirtuando a igreja de Cristo. Por quê? Porque está faltando leitura da palavra, está faltando paixão pela palavra.
A gente não precisa de água, a gente não precisa de sal, a gente não precisa de nada. A gente precisa de Jesus. Só precisa dele. A gente só precisa dele. O que vem mais depois dele, que seja anátema. Que seja anátema. Mas em terceiro lugar, o que precisamos saber sobre a eternidade? Jesus diz que só entrarão lá, só vão entrar lá aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus faz um fechamento muito importante aqui. Porque depois dele falar dos falsos profetas e seus frutos, ele fala, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, agora tem uma mensagem própria para a gente. Porque quem é que diz Senhor, Senhor? Somos nós. Jesus está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas Senhor, eu fiz tantas coisas na igreja, Senhor. Eu fui dizimista. Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu falhei em línguas. Senhor, eu rodopiei, eu fiz de tudo, Senhor. E a resposta dele é muito clara. Eu nem te conheço. Sai daqui, você que pratica o mal. Sabe o que é interessante, Juliana? Eu fico pensando. Às vezes a gente luta tanto para ser reconhecido nessa terra. A gente vai para a internet, a gente quer aparecer, a gente tem uma vaidade danada. Eu quero ser reconhecido na minha igreja, eu quero ser reconhecido no meu bairro, eu quero ser reconhecido no meu trabalho, eu quero ser reconhecido, ser reconhecido, ser reconhecido. Gente, entenda uma coisa: você pode ser a pessoa mais famosa desse mundo, mas se você chegar diante de Jesus e o seu nome não tiver no livro da vida, de nada adiantou. O mais importante para a gente é ser conhecido nos céus. O mais importante. A vaidade tem tomado conta da gente. Mas Jesus nos trouxe aqui hoje para quebrar a gente e refazer a gente hoje. Porque Ele quer que a gente recomece a partir de hoje com Ele. Amém? Não adianta nada ganhar o mundo, perder a sua vida, perder a sua alma. A porta continua sendo estreita, gente. 2000 anos se passaram, nada mudou. O evangelho continua o mesmo evangelho. Não vão mudar esse evangelho. Não vão mudar. A mensagem é a mesma. Podem tentar fazer de tudo. Podem fazer as estratégias que forem. A mensagem da cruz continua sendo a mensagem mais poderosa da terra. Mas para finalizar, eu quero ler com vocês Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Eu quero concluir lendo com vocês. O texto diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Verso 22.
Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Jesus! A pergunta que fica é: o nosso nome está lá? O nosso nome está lá? Será que se acontecer alguma coisa com a gente hoje mesmo nós vamos encontrar os nossos nomes no livro? Aleluia! Glória! Isso é a coisa mais importante que a gente deve pensar. O nosso nome precisa estar gravado no livro da vida do Cordeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Quero orar por você. Quero declarar um novo tempo sobre a sua vida. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedir que o Senhor cada vez mais possa nos ajudar a viver nesse mundo tão mau. Um mundo que tira dos nossos olhos muitas lágrimas. Um mundo que faz a gente muitas vezes ter dúvidas. Um mundo em que realmente jaz no maligno. É interessante que a gente entra nesse mundo chorando. E muitas vezes saímos desse mundo chorando. Mas o texto vai dizer que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Está chegando esse tempo. Está chegando. Maranata. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. E nós estamos aqui prontos para vivermos contigo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós temos pecado. Temos pecado contra Ti. Reconhecemos que somos tão limitados. Mas nós tomamos uma decisão hoje como igreja. Nós não seremos mais enganados por falsos profetas. Nós vamos todos os dias ler a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós vamos de fato viver o evangelho genuíno. Porque sabemos que o Senhor quer mudar a Duque de Caxias. Tenha misericórdia de nós. Oramos em nome de Jesus.